Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. E nós vamos iniciar então agora nosso estudo sobre o livro de Neemias, né? A aula passada, semana passada, nós falamos sobre o livro de Esdras, lembrando que eles vivem, né, na mesma época, eles são contemporâneos. Esdras, Neemias, né, os dois profetas Ageu e Zacarias, que nós vamos estudar também um pouquinho mais para frente, lembrando que também Esther aí aparece num contexto histórico, o livro de Esther que também iremos estudar. Então perceba aí que pelo menos 5 livros, né? São personagens que participam aí da história, da mesma época histórica, tá? Então hoje nós vamos falar de Neemias, falamos na aula passada, das 2 aulas passadas sobre Esdras, né? O escriba, o ensinador, ele veio na segunda leva, né? Então depois do cativeiro babilônico, houve uma leva de judeus, voltaram para Jerusalém, mas ela estava totalmente destruída, né? Tentaram reconstruir a cidade, reconstruir o templo, lançar os alicerces, foram lá impedidos por uma perseguição, depois veio Esdras, uma segunda leva, e aí consegue sim, né, levantar o templo, construir o templo, claro, não era nem de longe parecido com o templo antes do cativeiro, que era aquele templo suntuoso, né, de Salomão, lá o famoso templo de Salomão. E Neemias, que é o que nós vamos estudar agora, ele vem numa terceira leva. Então, como também, quando foram cativos para a Babilônia, foram em 3 levas, né? O ano 605, o ano 597 e o ano 586, que eles são levados, né, aos poucos eu digo assim, são milhares, grupos de milhares de pessoas são levados como escravo até o ano 586, onde de fato toda a cidade está destruída, templo, e onde eles ficam lá como escravos, né? Em Babilônia. Então passa-se os 70 anos, aí começa então o regresso. Alguns poucos voltam para o cativeiro, aliás, voltam do cativeiro para Jerusalém para reconstruir a cidade. Então nós estamos falando aqui do terceiro grupo, já que estão voltando de Babilônia, entre eles está Neemias, tá bom? Então vamos lá começar o estudo do livro de Neemias. Bom, quem é o autor desse livro? É o próprio Neemias, né? Leva o nome dele, ele é o autor. Onde ele escreve esse livro? Em Judá, tá? Lá na cidade de Judá. Quando ele escreve esse livro? Por volta aí de 430 a.C. é a data aproximada que ele está aí escrevendo esse livro. Por que ele escreve? Qual a finalidade de Neemias escrever esse livro? Bom, para relatar a construção dos muros da cidade, os quais, né, ou seja, os muros, redefiniram Jerusalém como uma cidade digna de respeito. Uma cidade naquele tempo, tendo muros, era equivalente a ela ser respeitada, porque não ia ser invadida por qualquer um a qualquer hora, ela tinha proteção, né? Seria mais ou menos hoje como um país tendo uma força militar, tá certo? Suas fronteiras guardadas, né? Então, ou seja, não é qualquer um que ir lá invadir. Então, é por isso que era importante, era fundamental a cidade, ou toda a cidade, né, que quisesse ser respeitada, não invadida e tivesse segurança, terem os seus muros. Lembra de Jericó, a cidade de Jericó, né, lá no livro de Josué? Aqueles muros, né, que era humanamente impossível, né, aquelas barreiras intransponíveis. E aí Deus mostra que de fato Ele é Deus e Ele tem o controle. Mas só para pegar o exemplo, né, de que cidades elas eram muradas, e elas então tinham aí esse privilégio, esse respeito, essa segurança,
aí diante das outras nações, dos outros povos em redor. Então por isso que era fundamental esses muros serem reerguidos, tá? Então Neemias era um alto oficial da corte do governante persa. Então a gente tem que lembrar que esse período também, né, os medos e os persas, eles tinham vencido o império da Babilônia. Tanto é que quem autoriza os judeus voltarem é Ciro, né? Lá que é profetizado em Isaías. Então Ciro o Medo, Dário o Persa. É o império chamado Medo-Persa. Tá bom? Eles que conquistam esse império de Babilônia, derrotam e autorizam os judeus a voltarem para o cativeiro, né? Então Neemias ele ocupava, tá, no palácio um alto cargo, um cargo muito importante no palácio, né, do governante persa chamado Artaxerxes. Olha que nome bonito para pôr no filho, né? Artaxerxes. Então aí quem for ter filho, neto, dá essa sugestão aí, vai que cola, né? Então é chamado de Artaxerxes, tá? No período aí de 444 a.C., né? Quando soube que os muros de Jerusalém, o Neemias, estava destruído, ele pediu e recebeu o encargo de ser governador em Judá. Olha só, ele pede uma autorização, né, para o rei Artaxerxes para estar voltando lá para a sua cidade, porque o rei, o Neemias é copeiro do rei. E ele sempre servia o rei. Quando ele foi servir o rei em uma ocasião, o rei percebeu que ele estava muito triste, e aí pergunta o porquê que ele estava triste daquela forma. E ele então relata a condição do seu povo lá na cidade de Jerusalém, porque ele teve a notícia que a cidade estava destruída, havia muita miséria, então ele se entristeceu por isso, mesmo vivendo no luxo, no palácio. Olha que coisa interessante, amados. A humildade, o não egoísmo, né, daquela pessoa que se importa com seus patrícios, o judeu, ele tinha e tem ainda um senso muito forte de coletividade, né? É isso que une a nação. Não é só a questão de patriotismo apenas, mas é aquela questão mesmo de coletividade. Eles entendem a importância da coletividade, porque esse é um princípio da criação de Deus. Quando Deus cria, ele cria a humanidade. Todas essas separações, segregações, essas questões que a gente divide, isso deriva de um processo pecaminoso, né? Por exemplo, quando Deus cria lá o Adão, ele cria o Adão macho e o Adão fêmea. Eu sei que pode soar estranho para alguns que não estudaram o livro de Gênesis, né, desde o princípio com a gente, mas eu quero dizer que o texto bíblico diz lá, Adão, Deus criou Adão macho e fêmea, porque a palavra Adão não é um nome próprio. Depois, posteriormente, ele passou a ser um nome para o homem, né? E depois do pecado, então, a mulher recebe o nome de Eva pelo homem e não por Deus. Então, só para a gente entender que ali depois do pecado, tudo isso vai se desdobrando nas divisões de gênero, por exemplo, né? Machismo, feminismo, a questão racial ou étnica, né? Pretos, negros e brancos, a questão, também a classificação social, ricos e pobres. Todas essas divisões, amados, é fruto do pecado, tá? Então hoje, por exemplo, as questões dos países, né? Uns que se julgam melhores, outros que se julgam piores. Aliás, se julgam piores não. Uns que se julgam melhores e outros que dizem que os outros são inferiores, né? Nós somos piores. Apesar que nós brasileiros tem uma fama aí de a gente ter uma chamada, um complexo de vira-lata, né? Não sei se vocês já ouviram falar, isso é até um poeta brasileiro que trouxe esse pensamento, que a gente pensa que a gente é inferior aos europeus, aos Estados Unidos, por exemplo, né? Aos estadunidenses. Esse é o nome que se dá ao povo que nasce lá nos Estados Unidos, tá? Não é norte-americano, né? Ou é americano? Nós estamos na América também. Aqui também é América. Mas vocês percebem que tem essas questões? O que eu quero dizer, e voltando aqui, eu dei uma volta enorme, o que eu quero dizer é que aqui o Neemias, ele tinha esse senso de coletividade. Estava num país distante do seu, estava numa condição privilegiada, mas não esqueceu do seu país, da sua pátria, da sua nação e dos seus irmãos lá, dos seus patrícios, né? Então ele bem triste, ele pede então, quando o rei pergunta que está triste, ele fala o motivo, e ele pede então autorização para o rei, para que ele volte para a sua cidade, né? Na finalidade de ir lá ajudar os judeus a construírem ou a reconstruírem os muros lá
como eu disse, que era fundamental. Então o rei não só dá a autorização para ele, mas também dá recursos, né, financeiros, dá lá materiais, dá uma escolta e um bocado de coisa para que ele chegue então na sua cidade lá. É bem interessante a gente observar isso. Então lá, a respeito da oposição lá em Jerusalém, Neemias chega, e a despeito da oposição, né, dos povos vizinhos, ele conseguiu reconstruir os muros da cidade e restabelecer assim a posição de Jerusalém como uma cidade importante. Tá? Então só para a gente fazer aqui uma introdução, um resumo da importância de Neemias, o que ele fez, apesar de toda a oposição, a gente vai estudar aqui. E antes que eu continue, amados, eu quero falar para vocês que esse livro aqui eu vou fazer algo um pouco diferente do que eu tenho feito em todos os outros livros até aqui. Eu tenho sempre proposto assim, ó, nós vamos estudar o livro, dividir em 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, não é isso? E a gente estuda, divide. Vou fazer isso hoje, essa aula, vou ver se eu consigo, a proposta de hoje, vou ver se eu consigo estar ministrando para vocês. Só que na aula que vem, eu vou estudar novamente com vocês o mesmo livro, só com outra proposta de abordagem. Por exemplo, aqui eu vou dividir o livro em 3 partes. Nós vamos estudar até o capítulo 13. Na próxima aula, aí eu vou propor para vocês que a gente estude o livro novamente, só que dividindo ele em 5 vezes e abordando pontos diferentes. Por que eu vou fazer isso? Para mostrar para vocês que não só tem uma forma ou uma maneira da gente estudar um livro. Não, você faz divisões diferentes, você pode abordar e enfatizar pontos diferentes, tá certo? Eu acho que isso vai ser muito interessante, isso é mais completo, inclusive. E não só tem essas 2 formas, tem outras formas mais. Eu poderia estudar capítulo por capítulo, é lógico que a gente não tem um tempo adequado aqui, né? Mas só para mostrar para vocês que não é só essa forma que eu estou propondo aqui, ó, a gente vai estudar em 3 partes lá, do capítulo 1 ao capítulo 6, do 7 a não sei quanto, do tal até o capítulo. Não só há essa abordagem, não só há essa proposta, tá certo? É possível você estudar o livro dividindo diferente, enfatizando pontos diferentes, tá? Eu acho que vai ser uma experiência interessante. Eu peço só que vocês atentem para vocês compararem aí, tá bom? Tranquilo? Entenderam aí a minha proposta de hoje, um pouquinho diferente? Então vamos lá. Por meio da obra de Esdras e Neemias, né, a nova identidade de Israel passou a girar em torno da lei do templo. É bem interessante isso aí. Lembra que Neemias reconstrói o templo e agora Esdras reconstrói o templo, né, que era o símbolo máximo da religiosidade de Jerusalém, de Israel, né, que estava em Jerusalém. E Neemias vem reconstruindo os muros da cidade. Então une-se aqui 2 personagens principais, fundamentais, além do Ageu e Zacarias, que são os profetas. Mas aqui essas 2 figuras principais. Um é o escriba e um é um governador. Ele vai trazer a lei de Deus, o ensino da lei de Deus, que é o Esdras, que é o escriba, né? E o outro vem para organizar a cidade na questão mesmo política, administrativa, e os 2 se unem. Olha que coisa interessante, cada um na sua função, e é interessante que Deus, né, já fazendo um paralelo com a igreja e com o seu reino em geral, tem pessoas adequadas para uma função específica e adequada. Ninguém é maior do que ninguém. Todos são importantes, inclusive, nesse reino de Deus, né? Na igreja. A gente muitas vezes pensa que tem pessoas que são mais importantes e outras nem tanto. Mas Paulo vai corrigindo isso aí em 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, a partir do verso 12, né? Então, capítulo 12 de 1 Coríntios, depois vocês leem aí, tá? Depois, se vocês quiserem, depois da aula, leem lá que vale a pena. Só a leitura assim simples, né? Corrida, não correndo, mas aquela leitura simples, vocês já vão perceber como Paulo vai corrigindo, né, naquela igreja de Corinto essa ideia que se tinha e que infelizmente ainda se tem em muitas organizações religiosas ou muitas igrejas evangélicas, que tem pessoas que pensam que são mais importantes do que outras. E Paulo diz, não, tem pessoas até que querem ser, eu queria ser tanto pastor, eu queria ser o líder da música, eu queria ser o pregador, eu queria ser não sei o quê. Não, amados, nós todos temos a mesma importância no reino de Deus. É o Espírito que opera tudo em todos. Vai dizer Paulo lá em 1 Coríntios, né? Até o verso de número 11. E o 12 ele vai falando, então, e se todo olho, e se todo membro no corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido, por exemplo? E se todo fosse ouvido, onde estaria o nariz, né, ou a narina? E se todo fosse nariz, onde estaria a boca? E assim por diante.
Ele fala, todos estão no corpo colocados por Deus e todos devem ser igualmente honrados, respeitados e tidos como necessários, não indispensáveis, né? Ninguém é indispensável. Dispensável na igreja é Jesus. Nós todos somos substituíveis no sentido que se nós não fizermos alguma coisa, Deus não vai ficar na mão, né? Porque a gente acha que se eu não faço, se não sou eu que prego, se não sou eu que tenho. Não, também não é nessa soberba, né, irmãos? Mas, por outro lado, nós precisamos entender que todos são fundamentais no corpo de Cristo. Só distraindo já uma liçãozinha para nós aqui, tá bom? Então, voltando aqui, por meio da obra de Neemias e Esdras, ou Esdras e Neemias, a nova identidade de Israel passou a girar em torno da lei e do templo, nesse momento fundamental. Por meio da providência dos atos redentores de Deus, a identidade do seu povo foi criada pelas formas muito religiosas e pelo contentamento que antes do exílio, antes do cativeiro, nunca conseguiu se tornar o centro da sua vida. Então olha que coisa interessante. Vou molhar as palavras aqui, tá? Para ficar mais suave. O cativeiro babilônico, por que o povo foi para o cativeiro? Já falei outras vezes, mas vou retomar aqui. Por causa da desobediência, por causa de não observar a lei de Deus, por causa de não, de fato, viver como Deus propôs. Ou seja, o povo estava desobedecendo a Deus, ofendendo a Deus, vivendo em pecado, né? E aí Deus, ele usa, então, aí esse cativeiro para corrigir o povo. Também aqui a gente tira uma lição para nós, né? Deus, não é que ele prefere, não é que ele faz isso com prazer, não é que é a melhor via, mas parece que nós, temos que sofrer algumas coisas para aprender outras, né? No sofrimento, às vezes a gente pensa melhor, repensa a vida, a gente percebe que depende mais de Deus, que de fato a vida de pecado ou os atos pecaminosos ou algumas desobediências trazem nas nossas vidas consequências muito complicadas. Então isso é a história da raça humana, irmãos, tá? Nenhuma novidade, né? Então Israel somos nós, mesma coisa, nesse sentido, porque são seres humanos que não diferem em nada, né? Então o cativeiro babilônico foi um aprendizado, foi uma lição para os judeus. Eles nunca mais, a partir do cativeiro babilônico, eles nunca mais se curvaram a nenhuma idolatria. Passaram séculos e séculos se prostrando diante de Baal, Astarote, os Baalins e aquela coisa toda, né? Dagon, os deuses pagãos, vira e mexe lá, eles faziam um touro e isso aqui é nosso Deus, aquela coisa toda. Então caía na idolatria. Mas a partir do cativeiro ou depois do cativeiro babilônico, até hoje, o judeu jamais ele se curva diante de imagem nenhuma, ele não aceita jamais nenhuma proposta pagã, tá certo? De idolatria ou adoração. Então o cativeiro babilônico curou os judeus da idolatria. Então olha só que coisa fantástica, né? E isso acontece então, esse benefício, é por isso, amados, que a gente precisa entender que processos na nossa vida de provações, dificuldades, adversidades, se nós soubermos dar resposta, lidarmos com essas situações, com certeza o Espírito Santo usará essas situações tristes, adversas, para moldar a nossa vida, para nos transformar, para sermos um ser humano melhor e, consequentemente, um discípulo e uma discípula de Jesus melhores, seres humanos, pais melhores, esposos melhores, filhos melhores, enfim, né? Ser humano melhor. Então é interessante observar isso aqui. Então agora, nesse cenário, a nação volta, então, àquilo que deveria permanecer na antiguidade, ou seja, eles começam a girar a sua vida em torno, não é só do templo em si, mas porque a nação de Israel, ela não fazia essas divisões que nós fazemos, por exemplo, eu tenho minha vida profissional, eu tenho minha vida na igreja, né? Minha vida ministerial, quem tem cargos, eu tenho minha vida particular. Essas divisões que nós tentamos fazer, isso é impossível na verdade, porque no reino de Deus tudo está interligado. O reino de Deus, né, e nós como discípulos de Cristo devemos entender que a nossa vida deve ser íntegra. Eu não tenho como ter um estilo de vida, carregar valores em certas áreas da minha vida. No emprego, lá no trabalho, de repente, eu tenho algumas posturas que não são os valores do reino de Deus, né? Negocio algumas coisas.
Ah, não, mas na igreja, eu como obreiro, como líder, como membro aqui, né, aqui eu já tenho aqui, eu sou mais parecido com Jesus. Bom, dentro da minha casa a história é outra, quem manda aqui sou eu, né, aquela coisa toda. Não temos condição de fazer, eu chamo de compartimentalizar a vida. Não tem como, amados. Infelizmente, alguns cristãos pensam ser possível isso. E aí se tornam hipócritas, gente que representa, gente que é o camaleão da fé. Cada lugar que está ele muda, né? Ele vai se camuflando, vai mudando, tem dupla personalidade, são os bipolares espirituais, os esquizofrênicos da fé. No tom de brincadeira, mas é lógico que isso é inaceitável para o discípulo de Cristo, porque nós servimos a Deus, né, amados? Então nós estamos diante de Deus. Nós precisamos ser pessoas sinceras ao máximo, honestas ao máximo. Precisamos ser quem somos. Não é ficar nesse negócio de porque está na multidão, porque está lá no púlpito, porque está perto dos nossos líderes, pastores, nossos irmãos, a gente tem um comportamento e quando está com os ímpios, em alguns lugares, a gente... Oh. Não, né, mas nós precisamos ser quem somos de fato em todos os lugares. Inclusive, a hipocrisia não dura muito tempo, né? Tem um ditado que diz: o que se faz na sala se mostra na praça. Então vamos lá. O livro pode ser dividido em 3 partes. É essa a proposta que eu quero trazer hoje para vocês. Vamos dividir aqui em 3 partes. Coloquei o título aqui, né, para a gente estudar. Os muros são reconstruídos. Tá? Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, é esse o tema que eu vou pegar para a gente estudar esse livro de Neemias. Os muros são reconstruídos. Capítulo 1 ao 6. Tá bom? Primeira divisão para a gente estudar. Vamos lá. Os muros são reconstruídos. Segundo, a aliança é renovada. A aliança é renovada. Segunda divisão, capítulo 7 ao 12. A aliança é renovada. Tá bom? Terceiro tópico, terceira parte para a gente estudar. Os pecados de Judá são perdoados. Os pecados de Judá são perdoados. O capítulo 13. Então, recapitulando aqui. Os muros são reconstruídos, capítulo 1 ao 6. A aliança é renovada, capítulo 7 ao 12. E os pecados de Judá são perdoados, capítulo 13. Posso apagar a lousa? Foi dia dos professores, né? Dia 15, passado. E alguém postou lá, assim, eu dou graças a Deus, né? Agradeço pelos meus professores, menos aqueles que apagavam a lousa antes de eu copiar tudo. Tranquilo, todos conseguiram anotar aí? Posso prosseguir? Posso para frente? Posso mesmo? Tá bom, vamos lá. Então, os muros são reconstruídos, é a primeira parte, capítulo 1 ao 6, tá? E eu quero destacar aqui a coragem, né, moral de Neemias. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, esse livro vai narrar a coragem moral que teve Neemias para estar ordenando ali, né? Imagina, é uma nação, é um grupo que estava vivendo, inclusive, eles retornaram da Babilônia. Mas assim, quando eu disse que o cativeiro, ele curou a idolatria, o cativeiro ensinou muita coisa, mas não quer dizer que eles voltaram, porque nós estamos falando aqui já de algumas décadas depois, né? É a terceira leva, lembra? É o terceiro grupo que está aqui, que Neemias participa, né? Então o povo voltou lá atrás, lá com Zorobabel, Sealtiel, depois com Esdras, né? Então a gente está falando de alguns anos que se passaram. Então o povo começou novamente a estar vivendo uma vida que também, olha, irmãos, o negócio é terrível, né? Não é fácil. Se nós diariamente, eu sirvo a Deus 20 anos, 30 anos, eu sirvo a Deus 50 anos, eu sou tão antigo no Evangelho, eu não participei do dilúvio, mas eu pisei na lama, tal. Tem gente que, né, fala 200 anos que eu estou na igreja, aquela coisa toda. Não quer dizer nada, absolutamente nada. A gente precisa ter uma vida cotidiana de vigilância, uma vida se sujeitando, né, ao Espírito Santo de Deus, uma vida no altar de Deus, como a gente fala, uma vida onde a palavra de Deus ela possa escrutinar o meu coração, o meu pensamento, os meus desejos, ela possa me escanear, onde eu me apresento, né, entre aspas, diante de Deus todos os dias, dizendo: Senhor, estou aqui, som do meu coração, como diz o Salmo, né? Senhor, som do meu coração, vê se não há nenhum caminho mau, né? Bem interessante
essa disciplina espiritual. Senão a gente se perde mesmo, irmãos. Você pode conhecer Bíblia, pode estar 200 anos na igreja, como eu disse, você pode ter feito um bocado de coisas, ajudado um monte de gente, mas nós somos essas pessoas que, se nós não tomarmos cuidado, nós nos perdemos. É por isso que nós precisamos e carecemos de Deus todos os dias, que nos salve de nós mesmos todos os dias, tá? Então fica uma lição aqui, porque aqui que Neemias encontra esse povo, né? O próprio Neemias foi fundamental para a reconstrução bem-sucedida dos muros da cidade. Ele deu um exemplo em seu serviço, olha que coisa interessante, altruísta, né? E com a coragem que mostrou quando sua vida foi ameaçada pelos inimigos dos judeus. Então ele foi um líder que foi um exemplo para aquele povo, porque não adiantava só ele repreender e falar, vocês estão pecando nisso, vocês estão errando nisso, vocês estão desobedecendo a lei de Deus. Ele foi de fato um exemplo, né? E ele como líder, e nós como cristãos, nós somos líderes de alguma maneira para alguém, amados. Eu posso não ser um pastor, eu posso não ter um cargo oficial na igreja, um líder, eu posso não ser isso e aquilo, um professor, um pregador, enfim. Mas de alguma maneira nós somos uma referência, devemos ser um exemplo, né, dentro das nossas limitações, lógico, não existe exemplo perfeito, mas nós devemos ser um exemplo para a vida dos nossos irmãos, dos novos convertidos, daquelas pessoas que ainda não conhecem Cristo. Eu como pai devo ser exemplo do meu filho, enfim, a gente precisa ter essa consciência de que nós precisamos responder positivamente às pessoas. Eu não estou falando de perfeição, que isso não existe, não é essa a questão, mas nós precisamos entender que a pregação na nossa boca, ela terá muito mais propriedade, muito mais força, muito mais eficácia, quando nós, de alguma maneira, né, também contribuímos com o nosso bom testemunho, tá? Lógico que a gente aqui sabe que todos pecam, todos erram, mas não a ponto de ser assim desacreditado no discurso, não a ponto de ser assim não levado a sério, tá certo? Não esse ponto de falar assim, não, o André, rapaz, ele tem algumas falhas, umas dificuldades aí que não tem como, a gente não consegue ouvi-lo porque ele é um cara totalmente desvirtuado, aí não dá mesmo, né? Mas é claro que a gente precisa entender que nós temos os nossos pecados, nossas dificuldades, mas mesmo assim nós devemos olhar para as pessoas e enxergar que mesmo com seus erros e pecados, elas podem ser exemplo. Vou dar um exemplo, né, do Antigo Testamento, talvez o maior exemplo que nós temos é o Davi. Então Davi, ele é uma inspiração para nós. Davi é um exemplo de um homem de Deus. Davi, pelo próprio Deus, foi chamado de um homem segundo o seu coração. Mas a gente vê a vida de Davi, tem uns pecados lá, inclusive, que a gente fala, nossa, como que pode? Né? O cara cometeu uns pecados tão grotescos, sabe? Tão, né, horríveis como aquele. Adulterou, se orgulhou lá também uma certa feita, assassinou uma pessoa, né? Olha só. Mas, amados, o que constrói na nossa mente hoje, a construção religiosa, é que a gente, às vezes, coloca algumas pessoas num pedestal e aí quando essa pessoa, ela peca em alguma questão, e peca feio mesmo, né? Ou então a gente chega mais perto dela e fala, nossa, não pensei que fulano, ele tinha esse comportamento ou fazia isso. Por que não? Né? O que é nos ensinado? Que as pessoas são perfeitas? Não. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Agora, Neemias, ele, para a ocasião, ele precisaria, inclusive, ser uma pessoa exemplo. E qual foi o exemplo? Quais foram os exemplos que Neemias ele expressou ali para aquele povo? Primeiro, ele foi o serviço altruísta. O que isso quer dizer? Primeiro, ele deixou, lembra o conforto do palácio? Deixou lá, né, o conforto do palácio, ele estava sossegado. Para que ele precisava sair daquele palácio e enfrentar um monte de gente mal agradecida, que ia afrontar ele? Eu estou falando do povo judeu, fora os inimigos externos, né? Depois a gente vai ver, teve uns caras lá, Tobias, Sambalate, Gesem, um arábio lá, então os caras assim, afrontando ele precisaria fazer isso? Não, ele falou, mas o que eu tenho a ver com esse negócio? Eu estou aqui servindo a Deus, não estou na idolatria, estou fazendo meu serviço aqui, tá de boa, não preciso me sujeitar a isso. Mas olha o varão, olha aí, ó, chegando o varão ali, ó, rapaz, olha que coisa boa. Daqui a pouco tá todo mundo num lugar só, né? Que bom, Douglas e Tatiane, chegaram aí, conseguiram, né? Então, bora lá. Agora, rapaz, se cada videozinho desse tivesse uns 4 assim, ó,
Ia ser um negócio fantástico. Aí tá de arquibancada ali, ó. Que bom que vocês estão aí. Então vamos lá, daqui a pouco, 3 minutos, inclusive a gente vai fazer outra chamada, tá? Que vai cair aqui, vocês já entram no link direto, só avisando aqui. 3 minutinhos a gente faz outra chamada aqui. Voltando então, esse é um dos exemplos maiores, né? Esse serviço que ele faz altruísta. Ou seja, ele não faz nada por dinheiro, ele deixa o conforto dele, né, para estar servindo aos seus irmãos, sofrendo tudo quanto é tipo de ofensa. Amados, nós temos exemplos assim de pastores que fazem isso, né? Porque se a gente for pegar bem algumas histórias, fala, meu Deus do céu, como que você pega às vezes um homem que nem é sustentado pela igreja financeiramente, né, que passa dificuldades enormes, né? O povo às vezes, muitas vezes não corresponde à questão da vida comunitária, né? Ensina, dá exemplo, e o cara ainda sofre, e sofre mesmo. O pastor verdadeiro, ele sofre quando vê pessoas sofrendo lá, né, no casamento, com enfermidade, com os filhos, enfim. E como que uma pessoa se sujeita a isso? Bom, pelo chamado de Deus, pela vocação de Deus, por entender o Evangelho, por entender o que Deus fez, né, de sair da sua glória, do seu conforto, do seu trono, onde não conhecia, amados, o que ele conheceu aqui como homem, sendo afrontado, sendo castigado, passando fome, frio, sono. Tudo que Jesus passou aqui, ele não sabia nisso na pele. Ele era Deus, e sempre foi Deus, nunca deixou de ser, mas ele não tinha essa experiência. Ele estava no trono de glória e ele se esvazia. Isso é o que a gente chama de humilhação de Jesus. Ele se humilha a si mesmo, sendo em forma de Deus, não se agarrou, não teve como direito seu e não se agarrou à questão de eu sou Deus. Não, ele se esvaziou disso, se fez homem e servo e foi até a morte de cruz. É o que a Bíblia diz. Então olha só, nosso exemplo maior é o nosso Cristo, né? Que ele não precisava fazer isso, e ele fez, sendo o próprio Deus, deixou a sua glória e veio para cá sofrer, e sofreu como ninguém. E sofreu de fato porque ele era puro de alma, puro de coração, não tinha pecado nenhum. Ele amou e amou de verdade. Quem ama sofre, sofre muito. E Jesus sofreu mais do que qualquer ser humano, mais do que qualquer outro na face da terra. Então, a semelhança do nosso Jesus, nós precisamos entender, e tem aqui o Neemias como exemplo nesse caso, né? E aqui, amados, eu acho que é assim, não tem o que questionar a autoridade de uma pessoa. Ela lidera, inclusive, o caso de Neemias, pelo serviço. Não é mandando, não é ordenando, não é articulando, é pelo serviço. Jesus fez isso. Ele deu exemplo, ele disse, olha, eu estou dando exemplo para vocês, porque quando ele foi fazer isso, o Pedrão disse, não, Senhor, vai fazer esse negócio, lavar os meus pés, tu, Senhor, eu já falei que o Senhor era Deus lá atrás, e como que fica agora? O Senhor vai nada. Ou talvez Pedro pensou, rapaz, se eu deixar Jesus fazer isso, ele é Deus, e o que vai sobrar para mim? Eu estou ferrado. Se Jesus é Deus, né? E eu deixo ele me servir, o que vai sobrar para mim? E talvez, quem sabe, o Pedro pensou isso, ele queria livrar ele, né? Não, Senhor, eu não. Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ah, não, Senhor, então a cabeça, lava tudo. Pedro era assim, 880, né? E aí, é um negócio terrível. E aí Jesus, ele diz não. Então, na continuidade, irmãos, que a gente estava falando sobre Neemias, né? Ele deixando então aí o seu conforto, e ele foi fundamental para essa reconstrução, não só pelo que ele veio liderando, mas pelo seu exemplo. Então aqui a coragem moral de Neemias, tá? Aquele que se dispôs mesmo a estar fazendo isso. E a gente percebe então a envergadura deste líder, né, Neemias. Você vê, não é um profeta, não faz milagres, não é um cara assim destacado nas genealogias, mas é um cara que carrega consigo, uma pessoa que carrega consigo esse exemplo, né, de moralidade. É porque a palavra moralidade hoje está meio desgastada e é muito levada para o lado moral, no sentido de moralismo, né, melhor dizendo, moralismo, né, uma pessoa muito religiosa, não é esse o sentido. Aqui são valores que a pessoa carrega, né, esse exemplo de vida, que é o que o nosso mundo mais carece, amados. Como nós temos escassez de pessoas íntegras, de pessoas que carreguem, por exemplo, a honra da palavra,
né? Antigamente nós tínhamos esse negócio, era na palavra que se resolvia as coisas. Hoje, nem com documento assinado, lavrado em cartório, as pessoas muitas vezes estão querendo cumprir aí as questões, mas isso é um valor bíblico, né? Eu sei que foge muitas vezes do controle, uma coisa ou outra, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa entender que nós, como cristãos, nós precisamos ter essa credibilidade, né? Essa credibilidade moral, e isso nós perdemos, infelizmente, né? Hoje, por se declarar muitas vezes discípulo de Cristo, as pessoas não fazem mais distinção de nós que falamos que servimos a Cristo com aquelas pessoas que não servem. Então é algo muito errado, a gente precisa rever isso. A gente precisa entender que a gente se perdeu no caminho aí, né? E Neemias, ele traz então aí esse exemplo, tá, fundamental para alguém que diz que serve a Deus. Uma coisa boa, o Anderson voltou aqui, ó. Então a gente precisa entender aqui, só destacando, a coragem moral de Neemias, no capítulo de número 5 e 6, tá? A gente percebe aqui, ele se destaca. A segunda parte aí da divisão que a gente fez é a aliança renovada, né? Que vai do capítulo 7 até o 12. Então, a aliança renovada. Ô Anderson, que bom, hein? Voltou aí já, deu certo, meu irmão. Tranquilo agora, né? Tá ouvindo? Tá sossegado aí? Ouvindo agora? Acho que tá conectando ainda aí. Mas vamos lá. Então, a aliança renovada, tá? Do capítulo 7 até o capítulo número 2. Vocês estão com a Bíblia aberta aí, como eu estou aqui, né? Só pegar aqui, que aqui tem uma coisa que eu quero destacar, entre outras, né? Bom, o capítulo 7 é onde Neemias ele começa então a se proteger dos inimigos lá, como eu falei, o Tobias, Sanbalate e tal, do Gesem, né? O arábio. E ele começa então a organizar, né? Ele mostra aqui a sua preocupação, tá certo? Com a segurança da cidade. E ele começa aqui, interessante, junto com Esdras, sempre lembrando isso, no capítulo 8. Esse capítulo 8, para mim, é o capítulo central do livro. Tá? Por quê? Porque ele vai mostrar aqui como que Neemias, junto com Esdras, né? Volto a repetir, junto com Esdras, ele consegue reunir a nação, o povo, em torno da palavra de Deus. Então, para mim, amados, minha opinião, tá? No Antigo Testamento não houve maior avivamento, mais significativo, né, mais poderoso do que no capítulo 8 de Neemias. Eu entendo avivamento, né, não entendo avivamento como milagres, curas e esses feitos que a gente vê. Né? Não entendo avivamento como isso. Eu entendo avivamento quando existe arrependimento. Aí sim, para mim, é um avivamento genuíno. Quando existe conversões, salvação de vidas, pessoas se voltando a Cristo, pessoas se entregando ao senhorio de Cristo, confissão de pecados, aí para mim é avivamento. Quando a pessoa se desnuda a sua alma diante do Espírito Santo. Quando há conversões, né, radicais, onde pecadores, onde pessoas que viviam a vida totalmente desregrada, passam então a serem pessoas alcançadas pelo Evangelho e transformadas na sua índole, no seu caráter. Para mim, isso é avivamento. Avivamento, para mim, não é caracterizado, pode acompanhar isso, mas não é caracterizado, não é definido, tá certo? Por curas, esses milagres e toda essa questão pentecostal, né? Que a gente às vezes fala, nossa, aqui teve um avivamento. Porque muitas vezes há isso, mas não há conversão, não há gente sendo transformada, não há relações, reconciliação de pessoas, não há restauração de vidas, de relacionamentos, né? Não há restituição de prejuízo. Então, às vezes há tudo isso aí. E é a ação do Espírito Santo? É a ação do Espírito Santo, mas é caracterizado como avivamento? Para mim, não. Então, aqui para mim é o grande avivamento, onde as pessoas procuraram a palavra de Deus. Aí sim, avivamento. Avivamento onde não gira em torno da palavra de Deus, para mim, ele tem dia e hora marcada para acabar, tá certo? É o fogo de palha, né? Começa ali aquela coisa toda, nossa, mas não permanece, amados. Porque a própria Bíblia diz, só permanece aqueles que ouvem a palavra e as cumprem. Aqueles que encarnam a palavra, aqueles que obedecem à palavra. Então não é porque eu sou professor, estou dando curso, estou vendendo peixe aqui. Né, porque uso da palavra e porque a ferramenta